Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Números. Vimos no estudo de Levítico que Deus abre um leque grande para que o israelita transgressor chegue até ele com a expiação do seu pecado. E por que então endurecer o coração? É tão fácil pedir perdão. Não quero dizer que nós vamos pecar para depois pedir perdão. Já previamente sabendo, Deus é bom, vou falhar, depois vou lá e peço perdão. Isso é zombar de Deus. Não, o sentido aqui é que se errou, coisa fácil, humilha-se, vai pedir perdão. E Deus é misericordioso, perdoará. Mas se desprezar isto, não tem mais sacrifício para perdão do pecado. E assim, observe que é um ponto sério, que em Hebreus, capítulo 10, o verso 26, podemos até abrir este verso, e considerarmos entre nós aqui, como o escritor deixou marcado, falando assim: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. É no Novo Testamento que vem aquela expressão que Jesus diz: aquele que pecar contra o Espírito Santo, já não tem mais perdão. De tantas misericórdias de Deus, entretanto, há situações em que Deus não perdoa mais. Pelo que todo zelo é pouco, não podemos estar como que testando a Deus, vivendo o dia a dia de falhas, insistindo num caminho errado, num procedimento impróprio, como se Deus fosse tolerar sempre. Há um limite. Se ultrapassarmos, pronto. Deus não perdoa mais, estamos cortados da sua presença. Continuando mais um pouco, ainda nesse capítulo 15, repetições das leis, detalhamento. Do verso 32 a 36, observemos que é um fato simples, parece, em que alguém transgrediu o sábado, em vez de ficar em repouso, descansar no sábado, conforme determina a lei, foi apanhar lenha. Parece uma coisa simples. O que tem apanhar lenha no sábado? De outras tantas transgressões que a palavra apresenta, era só chegar e apresentar o sacrifício de expiação do pecado. Mas agora este homem foi apanhado, desobedecendo a lei do sábado, e a ordem de Deus não é outra: esse seja retirado do meio do povo e seja apedrejado. Observe bem esse particular do verso 32 a 36. Por que isso? Se parece aos nossos olhos existirem muitas transgressões mais graves do que isso. Mas entenda o seguinte: esse que estava apanhando lenha no dia do sábado, estava fazendo aquilo que era proibido, sabendo que era proibido. Então, se há uma ordem de Deus para nós não fazermos, ou o contrário, para fazermos, é só obedecer. Não cabe a nós ficar achando ou tendo por menos a ordem e transgredirmos. Simplesmente vamos cumprir. Nesse caso, a transgressão do sábado era transgressão direta a um mandamento conhecido. Isso seria afronta a Deus? Observem que é grave. Deus só disse: apedreja. Não haveria oportunidade de sacrifício, expiação do pecado? Não houve. Apedrejamento. Pecar voluntariamente, lemos lá no capítulo 10 de Hebreus, no verso 26, é um caso semelhante. Continuando, verso 37 até verso 40. É interessante um costume que ficou no meio do povo de Israel e também
usado pelos próprios fariseus, de fazerem roupas, túnicas com muitas franjas. Mas está na lei, o Senhor mandou. Vamos ler a ordem em si mesmo no verso 38. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. Interessante. De tantas leis, tantos mandamentos, sempre aparece uma ordem nova no meio do caminho. E agora a coisa que parece simples, usar franjas nas vestes, na túnica, e um cordão azul. Mas vamos entender, o assunto não está na veste, nem na aparência, era algo que chamasse a atenção. E qual o objetivo disso? Aí o Senhor vai dizer, verso 40, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Então não era para apresentar como santidade, como um mandamento que tem que cumprir, porque Deus mandou. Não, o assunto tem um outro objetivo, procurar alguma coisa na nossa vida que nos faça lembrar sempre do mandamento de Deus, para não transgredirmos. A importância não está na veste, nem no cordão azul, não está nas franjas, está no objetivo, lembrar do Senhor Deus. Por isso que é bom aqueles que gostam de ter sempre versículos bíblicos em casa, quadros com alguma coisa, alguém que exercita continuamente no caminhar, sem ter outra coisa para fazer, ficar recitando versículos bíblicos, cantando um hino ao Senhor, tudo isso é para estar como que diante dos olhos, toda a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos entender isso. No nosso dia a dia, com tantas preocupações, horários para cumprir, tanta coisa que nos envolve, podemos esquecer da palavra de Deus, esquecer do mandamento. Então vamos tomar o cuidado de termos alguma coisa que nos faça lembrar das coisas de Deus e, ao vir a situação de transgredir, o mandamento está diante de nós. Será como luz que alumia o momento e nos adverte. É como um alarme que soa naquele momento preciso. Assim, Deus colocou também para o povo de Israel que assim fizesse. Continuemos mais um pouco. Entramos no capítulo 16. Coisa terrível aconteceu no meio do povo. Diz o verso 1 assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelecte, filhos de Ruben, e levantaram-os perante Moisés com 250 dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao juntamento, varões de nome. O que eles queriam? Um grupo de líderes, ajuntando um outro grupo de 250 homens também, de alguma posição, maiorais no meio do povo, e vem até Moisés, apresentando uma questão, exigindo praticamente serem participantes também do sacerdócio. Olha o verso 3: E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. O que estava querendo dizer? Moisés dirigindo o povo, Arão é o sumo sacerdote, mas já que todo o povo é santo, por que só eles? Porque outros não poderiam ser também. E vamos entender, não foi Moisés que instituiu isso, foi Deus. Deus escolheu das 12 tribos a tribo de Levi. Das muitas famílias da tribo de Levi, Deus escolheu a família de Arão,
a estes últimos chamando de sacerdotes, e Arão sendo então o sumo sacerdote. E Corá, com o seu grupo, querem assumir também o sacerdócio. Já que todo o povo é santo, o que é que impede? Esqueceram que é o Senhor quem ordena tudo. E diz o verso 4 que Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. E leiamos o verso 5 que diz: e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Moisés não quis contender. Amanhã vão comparecer diante de Deus e Deus vai resolver quem é que vai ou não vai estar na presença dele ministrando. A ordem já foi dada, já se sabia de tudo. Já estudamos em capítulos anteriores toda a distribuição das funções das tribos, a sua posição, de Levi, a distribuição nos seus grupos com as suas responsabilidades. Mas há essa contenda. O que acontece em seguida é que este grupo está tão avesso que não quer conversar com Moisés, de forma nenhuma. E observa, Moisés é aquele homem de idade, responsabilidade, que por si mesmo requereria da parte do povo uma atenção especial, mas não entra em discussão com Moisés. E Moisés chega a dizer desta forma no verso 9: porventura, pouco para vós é que o Senhor Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a administrar o ministério, o tabernáculo do Senhor, está perante a congregação para ministrar-lhes. O que Moisés está dizendo? Estão achando pouco de 12 tribos serem separados pelo Senhor para ser uma tribo que sirva a Ele com exclusividade? Queriam mais o sacerdócio? Se lemos em Hebreus capítulo 5, a palavra é claramente colocada ali, nos termos de que ninguém toma para si esta honra, senão aquele que é chamado por Deus. Então, uma palavra dessa, uma pretensão dessa, é estar de contrário à ordem de Deus, a tudo aquilo que Deus já tinha estabelecido. Não é Moisés que é a causa de tudo. Por isso, Moisés vai dizer desta forma, verso 11: pelo que tu e toda a tua congregação congregados estais contra o Senhor e Arão, que é ele, que murmurais contra ele. Na luta, irmãos, dessas contendas, desses levantes que muitas vezes veio a acontecer no meio do povo de Deus, muitos só olham para a pessoa à frente e esquecem que quem está à frente do povo é Deus. Nós não podemos perder essa direção. É Deus que está à frente. Qualquer coisa que nós venhamos a pretender, muito bem, mas não precisa contender. A nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, é só chegar ao Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo com respeito às aspirações que pode haver no meio do povo, se alguém deseja o episcopado, ou seja, deseja ser obreiro, deseja pertencer ao presbitério da igreja, vamos dizer na linguagem de hoje, excelente coisa deseja, só que há condições. Paulo, falando a Timóteo, falou das condições para se separar um obreiro, mas voltando lá atrás, haviam condições, e as condições conforme for a tribo, existe uma responsabilidade, uma posição em toda a caminhada do deserto. Então, se Corá quisesse alguma coisa, ótima coisa deseja, mas preenche as condições? Não preenche, então fica como está. Seja já satisfeito com aquilo que já tem de nobreza. Primeiro, pertencer a uma nação, povo de Deus, Israel. Segundo, ser a tribo separada para trabalhar no santuário.
Outra coisa a mais é que a tribo tinha os seus grupos, as suas famílias, e Corá era dos coatitas, era, depois do sacerdócio, a família mais perto do santuário. Então, o que mais queriam? Pretensão desnecessária. Mas como eles estão em rebeldia, o verso 12 mostra que eles continuam dizendo que não querem conversar com Moisés, e no dia seguinte, todos eles comparecem perante o Senhor. Verso 19: e Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei como num momento. Quantos foram os que rebelaram? Alguns líderes e 250 homens. E a ira do Senhor se acende contra quem? Contra todo o povo. Já em Números é a segunda vez que Deus pretende destruir o povo por causa da rebeldia. Verso 22, Moisés, sempre como um sacerdote, junto com Arão, clamou ao Senhor. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás tanto contra toda esta congregação? Vamos voltar um pouquinho nesse assunto, porque se repete. No capítulo 15 já vimos a preocupação do Senhor dizendo: se alguém pecar e não for conhecido pelo povo, pronto, o povo está contaminado. Vamos correr e fazer expiação por todo o povo, pelo pecado desconhecido. E aqui, que temos? Novamente, só que uma transgressão conhecida, e todo o povo está manchado. Aqui está a ideia, irmãos, que Deus sempre quis dizer. Ele não considera nós sendo um grande número, Ele quer sempre nos considerar como sendo um. Acima de tudo, na visão de Deus, Ele quer nos ver como um. Aí que Paulo, sabiamente, comparou, mostrando a existência de um corpo como cada um tem, mas que na verdade é formado por muitos membros. Então, quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo está enfermo, e espiritualmente também. Então nós não temos que estar apontando falta nos outros, como que se dizendo sadio e o outro está enfermo. Não, se ele estiver enfermo, também estou. O correto é, se ele está enfermo, vamos correr e tratar da nossa cura. Não é da cura dele, é da nossa. Ele é só uma parte desse corpo. A ideia de unidade, irmãos, diante de Deus é muito grande. Por isso que Jesus disse: sede um, assim como o Pai e eu somos um, vós em mim e eu no Pai. E nós temos tanta divisão no meio do povo de Deus, ainda mais nesse tempo atual, quanta separação, como se cada um fosse um grupo isolado, como se diante de Deus existissem vários povos, como se a igreja fosse uma multidão de igrejas, e não é assim. Deus olha como uma unidade, pelo que cada um se guarde, lembrando que a igreja de Deus, a igreja certa, não é a entidade, dominação, não é, na verdade é espiritual. Aquele que é do Senhor, o Senhor conhece, pelo que Paulo disse, há partes da iniquidade. Continuando neste assunto, clamando Moisés, naturalmente Arão, a Deus em favor do povo, Deus então restringe agora a correção que vai trazer e determina no verso 24, dizendo, fala toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Se lermos um pouquinho mais no verso 26 em especial, vemos Moisés falando isso à congregação, mas vejamos como ele fala. Ele diz assim: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Se alguém
não faz o juízo de Deus e toma partido daquele que merece a disciplina, ele também é tido como culpado. Ele também está como transgressor diante de Deus, culpado na mesma falta. Portanto, não podemos aprovar o que é errado. Assim, continuando, verso 28, 29 e 30, Moisés faz uma proclamação. É como que uma prova diante de Deus e do povo. Se aqueles homens pecaram contra Deus, alguma coisa diferente vai acontecer. Mas se eles morrerem como todos os homens, e não for nada de especial, eles não pecaram contra Deus. Não foi que Moisés, somente falando, a própria terra começou a abrir no local das tendas desses homens, e tudo que era deles, família, gado, tudo foi tragado, e vivos foram sepultados no próprio deserto. Deus mostrou notoriamente que a falta deles não era contra um homem, mas era contra o próprio Deus. Assim também, irmãos, lembremos mais uma vez, quantas coisas acontecem no meio da congregação. Não vamos discutir, não vamos contender homens com homens, vamos apresentar a Deus, só isso. É o caminho mais certo, mais fácil, sem perigo de erro. E por Deus não é tido como murmuração quando nós abrimos o coração diante dele, apresentando aquilo que nos aflige. Murmuração é uma coisa, derramar diante de Deus as nossas queixas, aquilo que nos preocupa, que nos aflige, aquilo que nós não concordamos, ele vai entender também e vai dar a resposta correta para nós. Precisamos diferenciar. Pronto, verso 33, portanto diz: e eles, Corá, Datã e Abirão, e tudo que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. 3, Corá, Datã e Abirão, e infelizmente arrastaram na condenação deles todas as suas famílias. Mas e os outros 250? O verso 35 e 36 vai dizer: então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Não eram sacerdotes que estavam fazendo ali com o incensário, queimando incenso para Deus. Não lhes cabia isso. É quando alguém quer ser mais santo que os outros e ultrapassa algum limite, achando que pode fazer tudo como se fosse aceito. Não, vamos com calma. Pronto. Interessante, na continuidade desse fato, no verso 39 e versos seguintes, 40, nós temos Deus dando uma ordem, dizendo que daquele incêndio que houve, que matou os 250, se retirasse os incensários e que fossem levados para o santuário. Aqui um detalhe interessante: os incensários foram consagrados a Deus. Quem consagrou era do povo de Deus, mas não estava agindo certo. Mas como foi consagrado a Deus, tinha que ser recolhido. Lembra-se, quando nós falamos sobre os votos, o voto feito é do Senhor, é compromisso nosso cumprir. Aquilo que é consagrado para o Senhor é do Senhor, temos que passar para o Senhor. E assim é que Deus determinou que fosse recolhido, porque foram consagrados a Deus, fossem recolhidos. Mas fosse daqueles incensários feitos chapas do metal e servisse por cobertura do altar, para que o povo, vendo aquelas chapas, lembrassem e nunca quisessem mais ultrapassar os limites do que Deus tinha determinado. E a palavra está mais à frente, no verso 40, quando diz: por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação. Outra vez, Deus deixa marcas, símbolos com o povo, para lembrar das coisas erradas que aconteceram,
servindo de expiação. Por isso que também em Coríntios, Paulo escreveu que tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que nos fatos anteriores nós tenhamos uma orientação no modo de proceder nos dias do nosso viver. Continuando também, ainda nesse capítulo 16, verso 41. Antes de lermos, vamos pensar. Imaginemos que estamos no deserto. Há um burburinho de alguma coisa. O fato de Coré, Datã e Abirão. É um levante. Deus repreende de uma forma tremenda. Imaginem, deserto. Na multidão daquele povo, de alguma forma Deus abre a terra e engole só aquilo que é de Coré, Datã e Abirão. E fogo sai do santuário e queima 250, fulmina 250 homens. Não era para o povo estar estremecido e com medo? Devia ser assim. Mas o verso 41 diz: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Que coisa terrível! A questão foi toda apresentada, e a palavra firme de Moisés foi: vocês não estão congregados contra Arão nem contra mim, Moisés, estão congregados contra Deus. E Deus provou que de fato era contra ele que estavam congregados, com todos aqueles fatos extraordinários que aconteceram. Mas no dia seguinte, o povo congrega contra Moisés e Arão, dizendo que Moisés e Arão estavam matando o povo. Mataram quantos? Ou quantos foram mortos? Deus fez isso. Por que o povo faz isso? Leiamos os versos seguintes, 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Terceira vez que Deus quer consumir o povo. Só que dessa vez Moisés não intercede, não. A ira de Deus estava tão levantada que a questão já estava em aplicação. A correção de Deus já estava vindo sobre toda a congregação. Observe o que é que Moisés faz. Verso 46. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e deita incenso sobre ele e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Moisés já entendeu logo, Deus vai consumir o povo todo, não vai ouvir ninguém. Moisés não ousa clamar, pedir perdão nem nada, de tantas vezes ele fez isso. Ele simplesmente avisa Arão: corre, Arão, faz expiação pelo pecado do povo, porque a praga já saiu. Se Moisés não tem o discernimento e não tem essa atitude de avisar Arão, que era o sumo sacerdote, para agir na sua função, pronto, a praga destruía Israel inteirinho. Irmãos, não é Israel que é duro, não, nós é que somos. Nós somos a mesma massa. A gente fala assim, lê essa história e só fica apontando aquele povo. Mas precisamos aprender a olhar para o espelho. Ler a história e olhar para o espelho. Nós temos essa tendência. Se não vigiarmos, por isso que Jeremias disse: as misericórdias de Deus são a razão de não sermos consumidos. E é quando observemos nessa atuação aqui, que a função de cada um de nós tem que ser como de Moisés e Arão. Vemos alguma coisa errada? Vamos correr e pedir misericórdia a Deus. Ou então já apresentar como que, diante de Deus, o sacrifício de Cristo Jesus, que é o perdão para o pecado do povo. Senão,
praga vem sobre nós. E às vezes, de muitas transgressões, erros que podemos ter, a tendência nossa é continuar publicando. Você viu? Você sabe da última? Misericórdia. O negócio é cair com o rosto em terra e pedir misericórdia a Deus. Que isso não se alastre. Que haja perdão logo. Mas observem. Arão, já dissemos que Moisés foi rápido no discernimento, já agiu. Verso 47 diz: e tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. E eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso no incensário, naturalmente, e fez expiação pelo povo. E estava Arão em pé, entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Imagina essa cena. Arão tem que correr, buscar o incensário, buscar brasa, buscar o incenso, correr lá no meio do arraial, no meio do povo, e queimar o incenso, fazendo expiação pelo pecado do povo. Enquanto ele estava nessa corrida, à esquerda e à direita, gente caindo morta pela praga que Deus tinha mandado. Se demora, e diz a palavra no verso 49, e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá, e cessou a praga. Observe como que Deus, irmãos, freia a sua ira diante da expiação do pecado. E nós temos um trunfo maior do que incenso queimado, né, irmãos? Incenso não há nada, não significa nada diante de Deus. Aquilo é só símbolo de uma intercessão, de um clamor. Por isso que vamos entender, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos apelar para isso. Deus, vamos dizer assim, como homem, numa fraqueza, está preso por aquilo que Ele já deu de promessa na sua misericórdia. Vamos usar disto aí. Como alguém chega e ousa dizer que Deus tem uma fraqueza, Ele é misericordioso e Ele ama. Vamos usar disso aí. Não para abusar, mas para alcançarmos misericórdia, como diz a palavra, em tempo oportuno. A sequência entra no capítulo 17. E o capítulo 17, nos seus primeiros versos, vai mostrar uma atuação de Deus, enfim, em todo esse capítulo 17. Deus deixando mais uma vez uma prova para o povo de Israel, de que todos os cargos, todas as funções no meio do povo, é Ele que colocou, não é o homem que fez. E assim é que Ele dá ordem a Moisés, que cada tribo traga do seu chefe, do seu príncipe, do seu maioral, traga o cajado, a vara. E sobre esta vara seja colocado o nome da tribo. Assim, do maioral da tribo de Judá, viria a vara dele para Moisés, e na vara dele, príncipe de Judá, estaria escrito Judá. De cada tribo, o nome da tribo. Assim, Judá, Benjamim, Naftali, Asser, todos. Mas na vara do maioral da tribo de Levi, que fosse trazida a Moisés, não se escreveria Levi, se escreveria Arão. Observe, destoando das outras, para ficar mais firme. A vara é da tribo de Levi, mas o nome que está ali, encabeçando, é Arão. E essas varas teriam que ser colocadas na presença de Deus, no lugar santíssimo, diante da arca do testemunho. Como Deus diz, ali eu falo com o povo. E acontecerá que a vara, imagina um cajado que eles usavam no deserto, na caminhada, no pastoreio. Aquilo já devia estar seco na mão deles por muitos anos. Apenas uma vara. E Deus diz, a vara que der,
fruto. A vara que florescer, der flores e fruto, aí sim, ali está demonstrado quem eu escolhi para chegar-se a mim. E Moisés procede isso. E lá no verso 8, vamos ler: sucedeu, pois, que no dia seguinte, de um dia para o outro, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Qual vara? Qual vara? A vara de Arão, pela tribo de Levi. Milagre. Da noite para o dia, a vara seca floresce e dá frutos. O verso 9 diz que essas varas foram levadas para as tribos viram cada um a sua vara, e viram a vara de Arão, que tinha florescido. E o sentido disso é para todas as tribos saberem que foi ele quem escolheu, e que não houvesse mais murmuração no meio do povo de Israel. Isso está escrito no verso 10. E Deus dá ordem mais, dizendo assim: então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Tudo é cuidado de Deus para com o povo também. Mas observe uma coisa que eu quero chamar a atenção: o santuário está levantado, Arão é o sumo sacerdote, ele só entrava na tenda da congregação uma vez por ano, mesmo assim com sangue do dia do sacrifício da expiação do pecado, no dia da expiação do pecado pelo povo. Mas vocês estão percebendo que Moisés entra a qualquer hora? Moisés não está preso de que não possa entrar, ele entra. Aí mostra que a autoridade de Moisés era maior do que tudo aquilo que estava prescrito no sacerdócio levítico, mostrando que em Moisés havia um sacerdócio superior ao de Arão, para lembrarmos daquele sacerdócio em Melquisedeque, sacerdócio esse que facultava também a Moisés entrar na presença de Deus em qualquer momento, para depois falar do sacerdócio de Jesus Cristo, que pode entrar diante de Deus em todo o tempo. E aquele que está em Jesus, qualquer um de nós, também assim pode entrar na presença de Deus, porque o nosso sacerdócio não é mais o levítico, é o sacerdócio de Cristo Jesus, o sumo sacerdote dos bens eternos. E assim, irmãos, a continuidade que temos no capítulo 18, todo o capítulo 18, é o Senhor falando outra vez aos levitas, depois deste acontecimento triste, que colocou os levitas como que dentro de um aperto, lembrar de não ultrapassar os limites. Deus vem falar com eles sobre todas as ordens. Tudo isso aqui no capítulo 18 é repetição. E o assunto é, observe no verso 1, então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu os teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Ele sendo mediador entre o povo e Deus, não só mediador no sentido de levar as coisas para Deus da parte do povo, mas ser também como que o limite para que o povo não ultrapassasse e viessem a morrer transgredindo gravemente contra a santidade de Deus. Mas na continuidade, verso 9 em diante, nós vamos ver Deus ordenando: guardem o santuário, e a porção de vocês levitas é esta. E Deus vai mostrar para eles qual é a porção deles, e que é deles, da parte de Deus. Por exemplo, no verso 9: isto terás das coisas santíssimas do fogo,
todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa que me restituírem, elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. E se forem lendo verso por verso, 9, 10, 11, 12 e assim continuando em todo o capítulo 18, vão ver que o que vinha da parte do povo para ser oferecido a Deus, de tudo aquilo, Deus concedia e dava para Arão e seus filhos e os levitas. Então imagine, sacrifício, expiação do pecado, sacrifício, expiação de culpa, oferta de manjares, sacrifícios pacíficos, os dízimos do povo, tudo ia para os levitas e para os sacerdotes. Tudo isso é deles. Se observarmos bem, Deus vai enumerando tudo, são várias coisas que o povo poderia trazer e que era para os levitas. Mas a única coisa que Deus fez menção e restrição, observemos o verso 20, quando se diz: disse também o Senhor a Arão, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio dele nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Então vamos procurar visualizar isso. O povo de Israel nas suas muitas tribos, cada um teria a sua porção de terra, teria o seu lote, teria também a sua fazenda, teria tanta coisa, poderia comercializar no meio do povo, poderia cuidar de gado, plantar no campo. Mas os levitas, não, não e não. Teriam que estar inteiramente à disposição do povo nas coisas concernentes a Deus. Qual é a honra e a vantagem disso? Deus disse, Ele, Deus, é a vantagem. Ele, Deus, é a honra, é a nobreza, porque eles são especiais para Deus, e Deus é a herança deles. Então observemos muito, irmãos, que temos muita gente se envolvendo nas coisas de Deus, mas ou objetivando as coisas materiais. Vemos muito isso, até mesmo líderes de grupos religiosos, mas preocupados em dos religiosos tomar a sua parte para construir o seu reino no mundo, a sua herança, a sua fazenda, enriquecer. Estão errados. A riqueza deles não é que o do povo possa vir, é aquilo que da parte de Deus lhes é dado como honra. Assim lamentamos muito, que às vezes vemos líderes que daquilo que vem do povo, ou aquilo que é envolvido de riqueza na casa de Deus, nas religiões, é revertido em um verdadeiro capital que os enriquece. Isso é perigoso, Deus não permite. Ou fazem comércio da própria religião e detêm o comércio disso tudo. Está errado. Ele só tem um ganho daquilo que do povo a Deus é trazido, sendo que Deus é a sua riqueza. Portanto, vamos entender isso, não vamos objetivar, servindo ao Senhor, servindo na casa de Deus e na religiosidade, o enriquecermos no mundo, mas que seja o Senhor nosso Deus a nossa riqueza. É isso que Deus vai cobrando deles o tempo todo. Verso 24 termina também, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. O que vem do povo para o Senhor será deles. Voltando ao verso 14, de tantas coisas, o verso 14 simplifica, quando diz, toda coisa consagrada a Israel será tua, mas comércio não, lavoura não, pecuária não, herdades não, tem que ficar à disposição do Senhor. Continuando, é interessante observar no capítulo 18, no verso 26, que Deus também orienta os levitas, ao dizer, também falarás aos levitas, e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos.
Imagina os levitas, a tribo de Levi, recebendo das outras tribos os dízimos. Muito bem. Toda coisa que era trazida ao Senhor, era deles. Os levitas recebiam aquilo. Poderiam ter até a riqueza. Observem que, na verdade, de 11 tribos ou 12 tribos que trouxessem o dízimo, eles estariam recebendo a porção de uma tribo, mas um pouco, até mais que as outras tribos. Mas Deus colocou aqui, daquilo que eles recebiam, deveriam também dar o dízimo do dízimo. Em Números, nesse capítulo 18, no verso 27, lemos também: e contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como o grão da eira e como plenitude do lagar. Verso 28, assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. Interessante, dos dízimos dá o dízimo, e tudo mais que recebesse deveria dar uma oferta alçada. Eu já vi alguns obreiros dizer: não, nós trabalhamos para o Senhor, que nós recebemos de auxílio. Eu não dizimo o auxílio, porque já estou trabalhando na casa do Senhor, mas aqui nós estamos vendo, os levitas trabalham na casa do Senhor, e daquilo que recebe por trabalhar para o Senhor, eles devem dar o dízimo do dízimo. Como também, naturalmente, observo muitos irmãos que recebem auxílio da igreja, às vezes não é grande em seu valor, no aspecto numerário, mas eles fazem questão de trazer o dízimo daquilo que recebe, que é o dízimo dos dízimos. Estão participando, como todos os demais, da oportunidade de dizimar na casa de Deus, e observem, não só dizimar, mas também contribuir nas ofertas alçadas. E Deus colocou isso para os levitas. E quem é que receberia isso? Arão, o sacerdote. Verso 29 complementa: de todos os vossos dons oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Aqui temos mais uma colocação de Deus. Nós já temos visto, e sempre é falado, primícias. Muitos vão trazer para o Senhor no final, se sobrar. Mas a instrução sempre no zelo e reverência para Deus, ao receber, primeiro, como primícias, dizimar ao Senhor. E não deixar por último. Mas agora, segunda colocação, não é para dizimar qualquer coisa, ou trazer para o Senhor qualquer coisa, é para trazer para o Senhor a melhor parte. É o que está aqui dizendo: do melhor deles, a sua santa parte. Então observemos tudo isso, são colocações que Deus faz. Isso demonstra da nossa parte para com Deus reverência, é uma homenagem, é um respeito para com Deus, é a consideração da nobreza que Ele é, a sua majestade, e assim oferecemos logo a parte que é dele primeiro, e depois também o melhor. Nós vamos estar interrompendo assim no capítulo 18, prosseguindo na próxima oportunidade de estudo nosso, no capítulo 19. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.